O Jorge tem uma paixão muito grande pela Índia, conseguiu aliar a paixão pela Índia e pelas motas e hoje vai-nos falar um pouco sobre as suas aventuras. O Jorge, que já publicou 2 livros, é líder de viagem, é um profissional na área das viagens e está para breve, muito provavelmente ainda este ano, publicar o seu 3º livro. Sem mais demoras, vamos ter aqui no Café da Manhã em Viagem o homem com o sorriso mais contagiante do mundo, Jorge Vassalo. Muito bom dia. Bom dia, bem, o sorriso mais contagiante. Espero não tanto quanto o Covid. Estás bom? Tudo bem? Bom dia. Jorge, acredito que haja muita gente que já te conhece, outras pessoas que não conhecem e não fazem a mínima ideia quem é que é o Jorge Vassalo, por isso e por aí. Jorge, fala-nos um bocadinho sobre ti, diz-nos quem é que tu és. Bem-vindo ao Café da Manhã em Viagem. Obrigado, bom dia. Bem, sou Jorge Vassalo, sou autor de um blog chamado Fui Dar Uma Volta. Sou formado em publicidade, mas faço as viagens a minha profissão já há algum tempo. Guiei grupos ou acompanhei grupos com a Nomad durante muitos anos, já publiquei alguns livros, não 2, mas 5. Ai, pá, grande parte. Ok, 5 livros, malta, ainda melhor. Exatamente. Dois de edição de autor, porque eu optei recentemente por me lançar nas edições de autor, e sim, ainda tenho uns livros também como editora e faço disso a minha vida. Muito bem. Jorge, eu sei que tu tens uma grande paixão pela Índia. Se não fosse o teu bisavô, o último governador da Índia portuguesa, não é? E quero que tu nos fales um bocadinho como é que tu conseguiste aliar e de onde é que veio esta ideia também das motas, que penso que surgiu da parte do teu pai. Fala-nos um bocadinho de como é que isto tudo surgiu e depois como é que tu fizeste a tua primeira grande viagem à Índia. As motas fazem parte da minha vida desde pequenino. Fui sempre rodeado por isso, porque o meu pai corria em motocross e corria em velocidade. E sempre foi completamente fanático de motas, especialmente motas clássicas e de vespas. Por isso eu tive sempre esse universo muito presente. E, por outro lado, no lado da família da minha mãe, também tinha a parte da Índia, que era um bocado uma fantasia, uma coisa um bocado mágica, porque como o meu bisavô tinha sido o último governador da Índia portuguesa, nós ouvíamos muito essas histórias e, enfim, estava ali presente no imaginário lá em casa. Por isso, desculpa, eu desde cedo fui sempre muito curioso pela Índia e pela viagem, e quando comecei a viajar, as motas estavam sempre presentes também, por isso. Primeiro em Portugal, porque fazia uns passeios de moto com os amigos meus, que eu nem sei como é que... Bem, meu pai eu imagino que deixasse, não sei como é que a minha mãe deixava, porque nós miúdos pegávamos nas aceleras e íamos até ao Algarve e depois até ao Norte e nem sei como. E depois comecei a fazer interrails e quando passei para viagens também na Ásia, comecei a tentar alugar motas ou arranjar motas para viajar de vez em quando, às vezes fazer só umas voltas pequenas. Depois comecei a viajar na Índia e houve mais tarde essa oportunidade de fazer a viagem de Vespa pela Índia. 5.000 quilómetros pela Índia. 5.000 quilómetros, desde o sul até ao norte. Foi um desafio do Luís Simões. Ele sabia que eu gostava muito de Vespas e nós já andávamos há algum tempo com esta que tínhamos de fazer qualquer coisa, uma viagem juntos. E entretanto eu estava a ir para a Índia para escrever um livro, que enfim queria fazer uma coleção de histórias, que basicamente é o que eu continuo a fazer. E entretanto ele mandou uma mensagem a dizer: olha, comprei uma Vespa e tal, porque é que não faz o mesmo, vem cá ter isso. E foi dito e feito, eu comprei uma Vespa lá também, em segunda mão, mas rapidamente percebi que não ia escrever nada, o livro do Best Of, e que só a viagem de Vespa dava direito a um livro por si só. Por isso, o projeto que era para ser um livro passou a trilogia e já estão 2 escritos e agora estou a fazer o 3º. Que o último foi em 2019, o ano passado. Portanto, o primeiro livro da trilogia é referente à viagem de 2015 com a Vespa. E o segundo volume
refere-se a duas viagens. Eu faço um bocadinho o confronto entre duas viagens, que é a última, que era a de 2019, entretanto agora em 2020 já fui outra vez, mas era a última, que era em 2019, confrontada com a primeira em 2003, e acabo por fazer um bocadinho confrontar a minha primeira vez na Índia, em que eu sou mais inocente enquanto pessoa e menos experiente enquanto viajante, e a própria Índia também tem outro contexto, com 16 anos depois, na Índia, já cresci, já evoluí como pessoa, já como viajante acima de tudo, e a própria Índia também mudou, e então confronto um bocadinho as duas coisas, no meio das aventuras todas, completamente, enfim. Claro que tu tens mil e uma histórias para contar. E aliás, eu sou daquelas pessoas a quem acontece tudo. Olha, por falar nisso do acontecer tudo, ontem tivemos um pouco a conversa, e eu sei que tu, e também para enquadrar aqui um bocadinho, com o próprio grupo, com o grupo dos viajantes minimalistas, eu sei que tu foste minimalista forçadamente na Índia. Conta-nos lá essa história. Pois, olha, isso aconteceu na primeira viagem, exatamente, aconteceu na tal primeira viagem, e é um dos episódios que inclusive eu menciono no livro, claro. O que aconteceu, bem, aliás, é um dos episódios que eu acho que foi assim, o maior degrau, porque normalmente eu acho que a evolução acontece em degradê, depois vai tendo assim uns degraus e uns gatilhos. Eu acho que foi o maior degrau, um dos maiores degraus nas minhas viagens enquanto evolução. E aconteceu exatamente ao fim do primeiro mês na Índia, por isso a minha primeira viagem na Índia aconteceu num contexto de uma tentativa de volta ao mundo que eu estava a fazer, por isso estive a viajar durante um ano, e eu estava muito nervoso, apesar de que queria muito ir à Índia há muito tempo, eu estava um bocado ansioso de ir para lá sozinho, por isso eu combinei com uns amigos, com 3 amigos, e estivemos a viajar os 4 pela Índia durante um mês. E o que aconteceu foi que então ao fim desse mês eles voltaram para Portugal e eu fiquei mais outro mês na Índia. E exatamente nessa fase, portanto nessa mudança de contexto, digamos, nós estávamos em Varanasi e íamos apanhar o comboio para Jaipur, que é um comboio que teoricamente nos horários demora 18 horas, ou demorava 18 horas, mas que naquela vez não sabíamos, mas acabou por demorar a cerca de 24. E nós então apanhámos o comboio em Varanasi para ir para Jaipur e depois eles foram embora de Jaipur e eu continuava. Só que entrámos no comboio, ainda em Varanasi, era a primeira estação, por isso o comboio estava lá estacionado. Desculpa, isto aqui de vez em quando vai abaixo. Ok. O comboio estava lá estacionado e com as luzes apagadas, enfim, uma confusão na estação, que é o típico também da Índia, a confusão. E nós entramos no comboio, tudo às escuras, lá encontramos o nosso sítio onde estávamos sentados, pomos as mochilas lá em cima dos beliches, porque aquilo tem uns beliches triplos, e ficámos ali um bocado à espera. E entretanto começa um miúdo do lado de fora, pai, com 10 anos, sei lá, 11 anos, do lado de fora a fazer palhaçadas e caretas, sei lá, e nós a achar imensa piada, uns totós de primeira, a achar imensa piada e ele lá fazer assim umas palhaçadas, nós a tirarmos fotografias e a incentivá-lo a fazer mais e tal, né? Passado um bocado, o comboio, enfim, acende as luzes e arranca. E estamos nós muito bem sentados, aí então a descomprimir no sentido, ok, estamos a ir embora. Eu não sei, tive assim uma sensação qualquer, olhei assim para cima do beliche só para ver as mochilas. E não vi a minha. Aí começa assim, levanto-me, é que vou ver, nada, a mochila não estava lá. Começamos à procura, a ver no chão, à volta, nos compartimentos à volta, não encontro a mochila nenhuma. Enfim, eu tinha deixado a minha mochila maior em Jaipur, porque sabia que ia voltar para lá, e levava só a mochila mais pequena, digamos, mas que tinha, enfim, tinha a máquina fotográfica, os diários de viagem, uma série de material, alguma roupa. Bem, e começo a ver onde é que está a mochila, começo a correr no comboio, pensei, há de haver aqui algum polícia. Encontrei já na outra carruagem 3 polícias a dormir, tipo 2 a dormir e o outro, sei lá, a fumar, para aí
enfim, que não, nem queriam saber. Comecei muito nervoso aos gritos, roubaram-me lá, eles já vieram com arte seca, tipo, e andaram ali um bocadinho à procura e claro, depois percebemos que a história do miúdo a fazer as palhaçadas todas era esquema, enfim, foi a única vez que me aconteceu algo assim na Índia e na Ásia em geral, pelo menos dessa forma. Mas o facto é que era um esquema, levaram uma mochila e tive que fazer 24 horas naquele comboio, enfim, que deu para tudo, deu para dramatizar, deu para relativizar, deu para, enfim, para gozar com a situação, em que inclusive eu tive lá depois uma pega com um polícia, porque fui, na altura eu fumava de vez em quando, e fui com um amigo meu para descomprimir, fui fumar à porta, porque aquilo fumava, toda a gente fumava à porta, depois o polícia veio chatear a dizer que me queria que eu pagasse uma multa e depois não havia aviso nenhum em inglês, era tudo em hindi, e eu depois disse-lhe que não pagava para ele chamar o chefe se quisesse. Bem, eu estava nervosíssimo. E depois cheguei a Jaipur, tive de fazer uma declaração à polícia que foi a noite toda, eles a preencherem aquilo em hindi, e depois em inglês, e depois em triplicado, e não sei, tudo à mão, estás a ver? Estamos a falar de 2003, que não é, nem sequer era o nosso 2013, aquilo estava em 1700 e tal. E então o que é que aconteceu? Basicamente, quando estes meus amigos se vão embora, porque eles foram embora no dia a seguir, porque tinham um avião para ir embora, por isso não havia muito a fazer, e eu de repente fiquei sozinho na Índia e sem nada, só com as roupas, e felizmente com o passaporte e o cartão, porque tinha comigo, mas fiquei sem nada. Estava contigo. Diz? O passaporte estava contigo, vá lá. Sim, felizmente estava. Se fosse hoje em dia, hoje em dia também tenho outros cuidados com a mochila, mas hoje em dia eu deixo mais vezes na mochila do que comigo, mas sim, estava comigo. E então vi-me forçado a ser mesmo minimalista, porque de repente no mês a seguir, praticamente, até sair da Índia, depois da Índia fui para a Tailândia, mas no mês a seguir praticamente, quer dizer, arranjei ali uma máquina fotográfica assim daquelas descartáveis, mas depois de uma série de coisas que não tinha comigo, nem fui substituí-las, por isso acabei por andar um bocadinho mais minimalista. E eu digo que cresci muito também nessa fase, porque por um lado foi perceber onde é que está o importante, o essencial e o que é acessório, seja em coisas físicas, como depois também na própria viagem em si. E se até aquela altura éramos 4 pessoas, e claro que olhamos mais para dentro do grupo, eu de repente estava sozinho, enfim, de cara a cara com a Índia e com as coisas todas. Em termos de experiência foi exponencial, disparou em termos de experiência, mas ao mesmo tempo sem forma de a registar muito, não é? Porque estava sem máquina e também e não me apetecia tanto escrever na altura. Depois tive de fazer um exercício um bocado a forçar-me a escrever para guardar as coisas. E enfim, foi uma série de experiências que vieram a seguir, desde passar uns dias no deserto, de camelo e tal, em que, enfim, e que me confrontei um bocado com essa solidão e com esse minimalismo, e isso foi bom para pôr uma data de coisas em causa. Jorge, eu estava a ouvir e depois acabei por fazer a ligação a algo que tu disseste mais há pouco, que foi, tu deixaste, portanto, esta foi uma mochila pequena que tu levaste no comboio, mas deixaste uma maior em Jaipur, certo? Pois, eu faço muito isso quando sei que, mesmo hoje em dia faço, aliás, eu tenho neste momento uma mochila em Bombaim, porque não pude voltar, tive de voltar a correr da Índia e não deu para ir a Bombaim buscar a mochila. Mas eu faço muito isso, como sei que volto aos mesmos sítios, e conforme também a altura em que sei que vou voltar, deixo uma mochila lá com coisas que não vou precisar para a volta que vou fazer, mas que eventualmente vou precisar a seguir. Por isso é comum fazer isso. Jorge, relativamente ainda a Jaipur, sei que tu tens uma história de uma festa de anos, na primeira semana que tu chegaste à Índia, na tua primeira viagem, não foi? Correto? Foi nessa viagem mesmo, mas logo no princípio. Aliás, Jaipur, assim, de repente, parece ser assim um bocadinho um magnet para estas histórias, mas não é só Jaipur, é a Índia toda. Por acaso, hoje calha Jaipur aparecer nas duas histórias, mas... bem, essa história aconteceu logo ao princípio. Aliás, é a história que dá título ao segundo volume da trilogia. E basicamente o que é que acontece? Nós estávamos tínhamos chegado há uma semana. Quando chegámos à Índia,
e apesar de toda essa curiosidade que eu tinha, e eles também, mas enfim, mas eu já tinha um bocadinho mais construído uma fantasia da Índia, porque era uma coisa que estava presente há muito tempo, e quando chegámos a Bombaim, tínhamos um plano mais ou menos definido, mas nada de muito fechado, e Bombaim foi um choque de tal maneira, foi tão intenso e tão forte, que nós de Bombaim éramos para ir para o Rajastão e no fim íamos para Goa, e de repente achámos, não, vamos já para Goa, porque precisamos de descansar destas primeiras 24 horas, e fomos para Goa, ficámos uma semana assim mais ou menos de papo ao ar, na praia e enfim a passear no património, a conhecer o património português, mas ao fim de uma semana pensámos, bem, temos mesmo de ir ver a Índia no sentido da Índia clássica, e então de Goa metemos num autocarro, num night bus, aí umas 14 ou 16 horas até Bombaim, depois ficámos outra vez mais umas 10 horas em Bombaim, depois 18 horas ou 20 horas de comboio até Jaipur, enfim, toda uma epopeia, e enfim, com tudo o que tem incluído hora a hora, mas toda uma epopeia para chegar ao Rajastão. E quando chegámos ao Rajastão, chegámos ao hotel, pusemos as coisas no hotel e de repente estávamos ali, por um lado tínhamos a curiosidade, ok, estamos no Rajastão, temos de ir ver, porque o Rajastão é aquela imagem clássica da Índia, a fantasia mais romântica da Índia, é o Rajastão, não é? Que é o Marajá em cima de um elefante com um palácio por trás, estás a ver? É um bocado isso. E nós queríamos ir um bocadinho à procura disso, mas ao mesmo tempo também queríamos, enfim, estávamos um bocado chocados com aquilo tudo, então lá saímos para a rua e estávamos a passear ali no centro, super intenso, e as pessoas todas a agarrarem-nos e a puxarem-nos para as lojas e compra isto, e special price, e discount, e aquelas coisas todas, my friend e tal. E nós, ao fim de 5 minutos naquela coisa, começámos a bora encontrar o sítio mais clean, o cafezinho mais clean, mais colonialista possível, sei lá, queríamos fugir daquilo. Éramos miúdos, enfim. E então, enquanto estamos nisto, há um gajo de uma loja que me agarra assim no braço e começa... vem aqui, eu tenho uma varanda e dá para ver o palácio da minha varanda, e hoje o Marajá faz anos. Eu, o Marajá faz anos. Virei para eles, olha, este aqui diz que o Marajá faz anos. Tipo, cada um tinha a sua técnica, não é? Tipo, eu ofereço o chá, eu ofereço aquilo e tal. E olha, este aqui diz que o Marajá faz anos e tal, está bem, está. E continuamos a fugir deles e vemos uma seta a dizer Palace Café. E nós, Palace Café, deixa lá e ver isso que deve ser, há de ser assim alguma coisa minimamente assim limpinha e tal. Não queríamos ir para aqueles assim mais local, que é o que normalmente eu gosto mais até, mas naquela altura, pronto, ainda estávamos ali a crescer. E entramos, lá vamos assim por umas vielazinhas e de repente encontramos o Palace Café, que era tudo que pudéssemos imaginar e mais. Tudo em mármore, estás a ver, tudo em cristais, e a fontezinha de água a correr, e o anão a tocar a cítara, e tudo assim mesmo, um lugar impecável, sem uma nódoa, os empregados de luvas, estás a ver, tipo a virem fazer vénias. Enfim, nós ali acharam aquilo o máximo, tipo, que era um descanso da confusão da rua. Lá bebemos qualquer coisa e tivemos ali um bocadinho à conversa, e no meio disto tudo fomos fazendo conversa com o empregado, que achou piada se calhar nós não estarmos ali, se calhar às vezes os clientes têm todos assim um bocadinho de atitude e tal, não sei se é isso, mas nós estávamos à vontade e falávamos com ele à vontade, perguntávamos por ele o que é que ele fazia, não é o que ele fazia, mas de onde é que era, aquelas coisas, e a certa altura, quando pedimos a conta, ele vem ter connosco assim muito, muito nervoso e perguntava, olha, hoje diz-nos que o Marajá faz anos hoje. Nós ficamos a olhar uns para os outros a rir, olha, afinal faz mesmo. E nós, parabéns. Mas é que vai haver aqui uma cerimónia, se quiserem assistir e tal. Bem, nós, se quiserem assistir, isso é capaz de ser giro.
Bem, então lá fomos com ele e, bem, nós estávamos de t-shirts e curta-pijama e aquelas coisas, éramos uns backpackers, não é? Tipo uns miúdos, e nós, mas não há problema de ir assim para a cerimónia e tal. Ele, não há problema, vocês são estrangeiros, não há problema, está bem. E então lá fomos atrás dele, por corredores e pátios e, enfim, tudo, um palácio de Marajá, estás a ver, não é? Estás a ver? Não sei, mas imagina, assim, estás a ver aquelas das 1001 noites, isso, pronto, é isso. Estás a nós entrar aí pelo palácio adentro e chegamos a um pátio que tinha assim, uma série de cadeiras todas muito organizadinhas, com pessoas a assistir, e havia um palco onde estava sentado o Marajá e a sua Maharani. Marajá é o rei, portanto, Maha é grande, Raja, ou Raj é rei. Por isso estava o rei e a rainha, o Maharaja e a Maharani. E estavam lá os dois e estava, sei lá, uma senhora a fazer umas danças tradicionais do Rajastão, depois vem um miúdo a dançar músicas de Bollywood, depois começaram a dar uns prémios para o melhor aluno, ou para o cidadão exemplar, ou para, sei lá, para a pessoa mais velha, não sei, a darem assim uns diplomas. Pronto, enfim, é toda uma cerimónia à volta disso que, se calhar, nos primeiros 10 minutos ou 15 minutos foi muito emocionante de ver, mas a certa altura já estávamos a ficar um bocado fartos, ainda por cima já era noite, já era hora de jantar, já tudo a ficar rabugento e a querer ir jantar, e já estávamos a ver como é que conseguimos sair dali um bocadinho assim à francesa, quando a cerimónia de repente acaba e nós pronto, começamos a ir embora, o empregado vem lá ter, e nós, muito obrigado e tal, por este convite, foi muito giro, uma experiência muito boa e tal. E ele, super nervoso, vira-se e diz, não, mas o Marajá gostava de saber se vocês não querem ficar para jantar. Para jantar, exatamente. Imagina nós, o que jantar com o Marajá, com certeza, bora lá. A sério que não há problema, não sei o quê. Não, o Marajá gosta de conhecer os estrangeiros e tal, né? Ele também estudou na Europa e tudo. Bem, então lá vamos nós, mais corredores, mais pátios, mais salas, até chegar então a outro pátio, onde, enfim, estava montado todo um catering, não é? Havia para aí, sei lá, 100, 200 convidados, tudo impecável, de fato, e aqueles fatos lá está, de indianos de Marajá, com uns turbantes muito coloridos, que eles no Rajastão têm sempre uns turbantes muito coloridos, tudo impecável, mas as mulheres os saris brilhantes, tudo aquilo que podes imaginar de um filme de Bollywood clássico. E aliás só faltou começarem todos a dançar ali à nossa frente. E bem, aquilo impecável, nós a vermos aquilo mesmo, literalmente uns bois a olhar para o palácio, e enfim, vemos tudo aquilo a acontecer desculpa, a acontecer à nossa frente, e a certa altura começa o Marajá e a Maharani a passear pela multidão, as pessoas a fazer vénias e a tocar-lhes nos pés, e enfim, todas aquelas coisas que fazem ali para mostrar respeito. E assim do nada, de repente ele está à nossa frente e nós, sem saber o que é que fazes quando chega um Marajá à tua frente, e já íamos, eles na Índia, quando é para mostrar muito respeito, por exemplo, a pessoas mais velhas ou aos teus avós, ou neste caso a um Marajá, que tinha 70 e tal anos, tocas nos pés da pessoa e depois tocas no teu coração. Não que nós soubéssemos já mesmo isso, mas víamos toda a gente a fazer isso. Então o que é que, bem, vamos em Roma ser romano, por isso lá vamos nós já diretos aos pés do Senhor, e ele nada disso, agarra-se aí nós, e tipo, passou bem, um bacalhau, e nós tipo, passou bem ao Marajá, e vai, estamos assim a olhar para ele, já no que é que se diz, não é? E nós, bem, happy birthday, your highness. E ele, obrigado e tal, de onde é que vocês são? Portugal e tal, isto, aquilo, eu conheço este, conheço aquele, assim lá com umas coisas. E de repente um amigo meu, com uma grande lata, que é sempre o que tem mais lata, vira-se para ele e diz, Your Highness, can we take a picture with you? E é assim, não é selfie, que na altura ainda nem se fazia selfies assim, não é? Pedimos, houve alguém que tirou uma fotografia, e que é tipo a nossa fotografia de viagens, e que inclusive está aqui no livro, que é o Marajá e nós os quatro
ao lado dele, por isso 2 de cada lado, com o Marajá no meio. Pá, e essa fotografia foi um sucesso na Índia, porque imagina, na altura ainda imprimíamos as fotografias, e eu lembro de nós irmos imprimir isso e os indianos ficavam malucos. Como é que vocês conhecem, porque é que vocês estão no Palácio do Marajá e como é que o conhecem e tal. Pá, e foi assim, um bocadinho assim, a melhor história dentro de uma data de histórias que vivemos durante esse mês e depois eu durante o mês seguinte, mas nós ainda hoje dizemos que é tipo o Everest dos nossos Himalaias, porque foi mesmo uma história incrível ao fim de uma semana, tanto que o nome da trilogia, que é Tudo é Possível, tem a ver com uma expressão que é muito usada na Índia e é uma expressão que, enfim, que faz parte do dia-a-dia lá, sabe, Kuchmilega, mas que este episódio reflete muito isso, porque é possível, assim, ao fim de uma semana, tu estás na Índia, ainda estás ali naquela, entre o deslumbre e o choque, enfim, e de repente estás na festa de anos do Marajá, estás a ver? É espetacular. Que cena incrível. Vocês ficaram para jantar depois? Sim, o jantar, que era o jantar do catering. Enfim, não nos sentámos à mesa nós em Marajá só, mas sim, ficámos lá. Era exatamente como vocês tinham, aquilo que vocês, aquele deslumbramento todo, a comida era a mesma coisa? Não, curiosamente até era mais simples do que nós pensávamos. Em termos de comida, sim, havia muita coisa e muito, enfim, as chamuçazinhas era tudo coisas para volante, não é? Por isso não havia tanto refeição mesmo, porque não tinhas de sentar à mesa. E em termos de bebidas, nós achávamos logo que era álcool, que era tudo, não havia álcool, porque lá não é comum, por isso era só uns suminhos e uns chazinhos e umas coisas, mas sim, era mais simples do que depois todo o resto do deslumbre da festa. Mas é engraçado, principalmente por estar naquele contexto, daquela forma, porque, por exemplo, nós depois já voltámos ao Palácio, ou eu já voltei ao Palácio como turista, porque pode-se visitar o Palácio, por isso é engraçado estar ali naqueles sítios, porque, enfim, nem todo o Palácio se pode visitar, mas um dos sítios que se visita é exatamente o pátio onde foi essa festa. Por isso é engraçado eu estar ali naquele pátio e imaginar que estive num contexto, enfim, completamente único, não é? Fantástico. Jorge, tu conseguiste pintar exatamente. Eu senti-me do Palácio e eu agradeço-te imenso por isso. E para quem nos está a assistir pela primeira vez ao Café da Manhã Viagem, já sabem que, aliás, e os que já estão habituados ao Café da Manhã Viagem, todas as questões e todas as perguntas que tiverem, por favor, não hesitem em colocar aqui nos comentários, que elas vão aparecer aqui no ecrã e o Jorge terá todo o gosto em responder. Jorge, também lentamente nos vamos encaminhando para o fim. No entanto, eu quero ainda que tu, se puderes partilhar uma das histórias, tu falaste que se calhar tinhas uma história pequenina para falar relativamente ao teu bisavô, pelo facto de ele ter sido governador da Índia Portuguesa. Fala-nos um bocadinho sobre isso, até aparecer aqui algumas questões. Pois, essa história também veio um bocadinho no contexto, porque quando nós estávamos a conversar antes sobre esta nossa conversa, a conversar sobre a conversa. Exatamente. E enfim, estávamos a falar sobre o minimalismo e o viajar minimalista, o viajar com poucas coisas. Curiosamente, eu tenho um episódio que tem a ver com o meu bisavô, pelo menos o meu bisavô é o gatilho nisto, em que é exatamente o contrário, porque quando eu comecei a ir a Goa, portanto fui a Goa nessa primeira vez com os meus amigos, e em Goa, quando eu, sei lá, estava num hotel, a fazer o check-in no hotel, dava o meu passaporte, eles viam lá a vassalo e faziam logo a ligação, e normalmente, e ainda hoje isto me acontece, perguntam-me logo, mas há alguma coisa ao governador, ao Vassalo e Silva? Pronto, eu digo que sou bisneto e tal, e as pessoas em Goa têm um carinho muito grande por ele, porque ele realmente, os anos em que esteve lá, enfim, desenvolveu muita coisa lá. E bem, fora o episódio todo da anexação de Goa, mas por isso, uma das personagens a quem eu fui apresentado, um senhor a quem eu fui apresentado, que é o Percival Noronha, e que depois ao longo dos anos acabei por ficar amigo dele e sempre que ia a Goa ia visitá-lo e tal. Já não lembro se foi a primeira ou a segunda vez que eu fui visitá-lo, estava à conversa com ele e ele a certa altura começa-me a dizer: eu tenho aqui uma coisa, quero-lhe dar porque foi o seu bisavô que me deu, e um dia destes, sei lá, eu morro e já ninguém vai querer saber disto, e o Jorge é que podia ficar com isto, e assim sempre era uma
uma recordação e não sei o quê, né? E eu, com certeza, claro, pronto, achar, sei lá, um presentinho, uma lembrança, e de repente ele tinha uma enciclopédia de 8 volumes, que era, o meu bisavô lhe tinha oferecido a enciclopédia, porque ele tinha ido estudar para Lisboa sobre turismo e tal, porque iam desenvolver o turismo em Goa. Só que depois, quando ele voltou, passado algum tempo, foi a anexação de Goa, da Índia, e acabou por não acontecer. Mas o facto é que o meu bisavô lhe deu uma enciclopédia de 8 volumes, pá, gigante, e que eu tenho aqui, inclusive. E eu virei para ele, se for possível, eu sou um backpacker, como é que eu vou levar uma enciclopédia de 8 volumes? Quer dizer, não consigo, não faz sentido, não dá. Pá, isto é uma pena, porque ninguém vai querer isto vai para o lixo e tal, né? Bem, então o que é que eu fiz? Combinei com ele, isto foi na primeira viagem, combinei com ele, e eu na altura ainda nem estava, sabia lá quando é que ia voltar uma segunda vez, mas eu sabia que ia voltar e era uma coisa que já estava perfeitamente aqui dentro de mim. Então combinei com ele que ia levando a enciclopédia aos poucos, porque não conseguia levar tudo de uma vez. Obviamente, por isso, o que aconteceu foi que nessa primeira vez levei, sei lá, 1 ou 2 volumes, depois voltei uns anos a seguir e levei mais 2 ou 3, depois noutra vez a seguir mais 2 ou 3, enfim. E fui levando aos bocadinhos, fui levando a enciclopédia até trazer os 8 volumes para Portugal. E essa foi a tua grande... Sabes quantas vezes é que tu fizeste isso? Mas 3 ou 4 vezes, mais, calhar. Eu acho que foi em 3. Eu às vezes ponho-me a fazer contas e começo a pensar, não, deve ter sido em 4. Mas eu acho que foi em 3, porque até houve uma vez que tive umas amigas minhas que foram lá ter a Goa comigo e eu pedi para cada uma levar um volume com ela também, depois para Portugal. Mas o facto é que estão cá todos, que é engraçado. Claro que não é uma enciclopédia que eu vá consultar propriamente, mas é um tesourinho que eu tenho aqui em casa. Tem um significado. Pois, e é um bocadinho a ligação que eu tenho, acaba de ser uma ligação que eu tenho com o meu bisavô, uma ligação física, não é? Claro. Fora todas as outras coisas que eu vou tendo aqui dele, porque a família acabou agora por ir depositando um bocadinho em mim, como eu sou tipo da minha geração, na minha família, sou aquele que vai a Goa e que tem esta ligação mais forte com o património do meu bisavô e com a herança do meu bisavô, digamos, e então sou eu, toda a gente tem alguma coisa dele, depois vai-me dando e eu vou sendo o depositário disso tudo. Fantástico. Jorge, estamos lentamente a encaminhar-nos para o fim do café da minha viagem. Vou-te colocar 2 perguntas que eu costumo colocar também à maior parte dos convidados. Uma delas é: quais é que são os teus projetos depois desta nuvem passar? E, aliás, eu sei que tu até estás a desenvolver um projeto neste momento, portanto, fala-nos um bocadinho sobre isso. E onde é que a malta te pode seguir nas redes sociais? Então, bem, podem-me seguir no Fui Dar Uma Volta, seja no Instagram ou no Facebook ou no blog. A minha plataforma é toda Fui Dar Uma Volta, por isso, procurando por Fui Dar Uma Volta, vêm sempre ter comigo. Quanto aos projetos, bem, eu neste momento, eu este ano tinha planeado fazer um ano mais de viagens e não tanto virado para os livros, porque como lancei os 2 livros, os 2 primeiros volumes da trilogia indiana nos últimos 2 anos, este ano supostamente ia ser um ano de alguma pausa nesse sentido, mas o facto é que com esta cambalhota toda que o mundo deu, estou em casa, e estou em casa da maneira que também escrevo mais, enfim, e como também as viagens não vão render muito, digamos, não é mesmo isso, pensei, bem, olha, já que estou a escrever, vou apontar baterias para o 3º volume, por isso estou neste momento a escrever o 3º volume da trilogia, que espero lançar o mais breve possível, ainda, pronto, estou agora a escrevê-lo, não é? Mas espero o mais brevemente possível poder então completar a trilogia com as aventuras novas. E os livros, tanto o primeiro e o segundo, como este terceiro, como são edições de autor, compram-se diretamente comigo, encomendam-se diretamente comigo. Há algumas livrarias independentes que têm, mas que neste momento o acesso é um bocadinho mais condicionado, não é? Por isso a forma de encomendar basicamente é contactar-me através do Instagram ou do Facebook e encomendar, que eu envio por correio. E eu sei que tu tens um dos livros ali atrás. Não sei se tu nos podes mostrar um dos livros. Espera aí. Estava aqui a tapar porque ali de repente está o Murakami todo, até parece que eu sou o maior fã dele. Gosto, mas pronto, mas o Murakami ali. Gosto mais do Salman Rushdie, e esse sim é a minha grande referência, e daí lá está, indianos. Oi?
Então, este é o segundo, que é o Marajá Faz Anos, em que esta capa espetacular foi desenvolvida pela Vanessa Teodoro e basicamente a própria capa até conta um bocadinho o livro, porque todos os elementos que estão na capa são elementos que fazem parte da história. Eu não sei se consigo... Um bocadinho mais para baixo, um bocadinho para baixo. Este aqui é o rapaz que te leva a minha mochila, estás a ver? Estava a fazer as macacadas todas e leva a minha mochila. Este é o Marajá. Enfim, está aqui uma série de... Os episódios... O livro está todo condensado aqui na capa. E depois há o outro, já agora também tenho aqui, que é o da Vespa, de Vespa na Índia, que fala então sobre essa viagem de 5.000 quilómetros, que foi uma viagem incrível, incrível, incrível. Enfim, tudo aconteceu. Como é que estou? Antes de terminarmos, houve alguém que colocou aqui uma questão que é como se chama o primeiro volume? O primeiro volume chama-se De Vespa na Índia. A trilogia O Tudo é Possível. O primeiro volume, De Vespa na Índia. O segundo volume, O Marajá Faz Anos. Ok. Vou colocar aqui mais uma pergunta antes de terminarmos o Café da Manhã em Viagem, que foi, recomendas ler os livros por ordem? É assim, as histórias são independentes, por isso quem ler o segundo não vai ficar demasiado para... enfim, consegue ler o segundo porque as histórias são independentes. Claro que há algumas referências cruzadas, e eu no segundo às vezes faço referências ao primeiro, e no primeiro faço algumas referências a coisas que vou mencionar à frente. Por isso, eu prefiro fazer as coisas por ordem. Mas, curiosamente, por exemplo, a ordem cronológica, o segundo livro fala da primeira viagem, não é? E o primeiro livro fala de, sei lá, da 10ª viagem à Índia. Mas sim, eu diria que a melhor forma, se calhar, era começar pelo primeiro e depois ir para o segundo, porque assim depois aquelas referências vão fazer mais sentido. Mas não é obrigatório. Já está aqui a haver algumas pessoas a perguntar como é que se vai chamar o terceiro livro. Não sei se tu já podes explicar, ainda não. Eu, por acaso, é engraçado. Os dois primeiros eu já sabia desde o princípio o título do livro. O terceiro, como ainda era uma coisa mais longínqua, não tinha ainda título e até agora, quer dizer, não está 100% definido, mas em princípio já tenho... Era um título que eu já tinha há algum tempo para eventualmente para um livro e sobre a Índia, e aliás que chegou a estar para ser o título da própria trilogia e se calhar vai ser o do terceiro, mas não vou dizer agora. Dos deuses. Jorge, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por estares no Café da Manhã. Obrigado eu pelo convite, Gonçalo. E vamos de certeza estar em contacto. Por favor, todas as perguntas e questões que tiverem, podem continuar a colocar aqui nos comentários. O Jorge, no final do Café da Manhã em Viagem, terá todo o gosto em respondê-las. Jorge, um grande abraço e vamos ficar em contacto. Um grande abraço, Gonçalo. Obrigado. Nada, obrigado.